Então, hoje a gente sabe que as alterações epigenéticas, elas podem promover alterações genéticas, ou seja, a metilação do DNA, por exemplo, lembra que a gente falou que ela provoca a compactação da cromatina? Em algumas regiões do DNA isso é importante. A compactação da cromatina, ela evita a quebra do DNA. Quebra do DNA não é uma coisa boa. Quando quebras no DNA ocorre normalmente, por exemplo, em câncer. Tá? Então tem regiões que são hipermetiladas. Tem muita metilação, essa cromatina é compactada, isso evita quebras, por exemplo. Quando eu tenho a desmetilação dessas regiões, eu posso ter quebras no DNA. Eu posso quebrar numa região de um gene importante. Então, nesse contexto, as alterações epigenéticas elas podem promover alterações genéticas. E como que poderia uma alteração genética, uma mutação, por exemplo, provocar uma alteração epigenética? Alguém tem uma ideia? Lembra que a gente falou que tem algumas enzimas que promovem a metilação do DNA? O que acontece se eu tiver uma mutação no gene que produz a enzima que metila o DNA? Não vai metilar, não é? Se eu tenho uma mutação no gene que produz a enzima que metila o DNA, essa mutação não vou produzir enzima, então não vou metilar o DNA. Se eu tiver uma mutação nessa enzima, uma alteração genética vai promover uma alteração epigenética. Entenderam? Nesse contexto também, o microambiente celular pode alterar mecanismos epigenéticos que atuam no controle da expressão gênica, contribuindo para o desenvolvimento de neoplasias. Atualmente, a gente sabe, pessoal, antigamente a gente falava em câncer, a gente falava de mutações no DNA. Hoje, a gente sabe que além das mutações, existem também o que a gente chama hoje de epimutações. São alterações epigenéticas nessas células. O que é o câncer? Na verdade, quando a gente fala de câncer, o correto é a gente falar que o câncer são várias doenças, não é uma doença, são várias. Dependendo do tipo de câncer, a gente está se referindo a uma doença diferente. E o câncer, ele acontece por uma proliferação celular descontrolada. Lembra que a gente falou da evolução dos organismos multicelulares? Todas as nossas células, elas têm que se proliferar na hora certa, parar de proliferar quando não é necessário. Todo esse controle tem que ocorrer de forma adequada para a gente não desenvolver uma neoplasia. Tá? Quando a gente perde esse controle, que a gente chama de homeostase, quando a gente perde esse controle das divisões e o controle do ciclo de divisões das células, pode ocorrer uma neoplasia. Então, essas células, imagina uma célula que ela perde o controle da divisão, ela começa a se proliferar sem controle, isso pode formar um tumor. Esse tumor pode se espalhar, tá, num processo que a gente chama de metástase, e formar um tumor que a gente chama de tumor maligno. Os principais genes que controlam esse ciclo de divisões das células são 3 tipos principais. Os genes que estimulam as divisões, que a gente chama de proto-oncogenes. Os genes que impedem as divisões celulares, que a gente chama de genes supressores de tumor, que ele não deixa a célula se dividir, seria mais ou menos assim. E os genes de reparo do DNA. Por que são importantes os genes de reparo? Se a gente sofre uma mutação, que é comum, normalmente, provavelmente todo mundo está sofrendo mutação agora aqui na sala, pela estimativa. É uma coisa muito comum. Mas a gente tem mecanismos que reparam esse DNA. Essas mutações espontâneas, principalmente. Às vezes, na hora do DNA se dividir,
uma base nitrogenada, um nucleotídeo, é incorporado de forma errada. Só que a gente tem mecanismos que reparam, que retiram esse nucleotídeo errado. Posteriormente, a DNA polimerase vai lá e constrói de novo o DNA de forma correta. Quando a gente tem mutações nesses genes de reparo, esses erros começam a se acumular nas células. E esse é um dos motivos do surgimento de neoplasias, de câncer. Qual que seria a consequência de uma mutação, então, num gene supressor de tumor? Imagina que eu tenho aqui a fita de DNA, eu tenho uma mutação num gene que impede a célula de se dividir. O que vai acontecer?